Graça e paz, Deus abençoe a todos. A mensagem deste vídeo começa com uma pergunta: quem é Jesus? Exatamente, esse Jesus que tu muito provavelmente já o confessaste com tua boca como teu Senhor e Salvador. Quem é Ele, afinal de contas? E para tu que não conheces Jesus, não sabes quem Ele é, eu vou trazer à luz da palavra a revelação de quem é o nosso Senhor Jesus. Vamos começar com as palavras próprias de nosso Senhor Jesus, que se encontram no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, que é um dos discípulos de Jesus, capítulo 8, versículo 24. Jesus falava a algumas pessoas e Jesus deu a seguinte afirmação: por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Jesus aqui se referiu a Ele próprio como sendo eu sou. O eu sou aqui, o é o E maiúsculo, e o S é o S maiúsculo. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então vamos tentar perceber o que o Senhor Jesus queria dizer ou quer dizer quando Ele se refere a Ele próprio como sendo o eu sou. Amém? Abra a sua Bíblia também no livro de Êxodo, capítulo 3, vamos ver uma conversa que Moisés estava a ter com Deus, e Moisés vai perguntar a Deus pelo nome de Deus. Preste bem atenção. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15, vai dizer assim: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? Que deverei dizer? Moisés perguntava aqui que resposta ele iria dar aos filhos de Israel, aquelas pessoas que Deus estava a enviar a Moisés para as conduzir, não é? Estamos a falar aqui do processo todo de libertação do povo de Israel das mãos do faraó. Então Moisés quis saber da parte de Deus o que ele diria, que resposta que ele daria aos filhos de Israel se eles perguntassem qual é o nome de Deus. Agora vamos ver a resposta que Deus vai dar para Moisés. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Olha aqui, o Senhor, aquele Deus que estava a falar com Moisés, se referiu a Ele próprio como sendo o eu sou, o mesmo nome que o Senhor Jesus usou para referir a Ele mesmo, a Ele, o Senhor Jesus. E o Senhor continua dizendo a Moisés: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Javé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora Deus vai falar para Moisés qual era o seu nome, aquele nome que ele seria lembrado de geração em geração, o nome dele para todo sempre, o nome dele eternamente, o nome que jamais seria mudado. Então Deus vai falar para Moisés, que o seu nome é Javé. Javé é o nome de Deus em hebraico. Esse nome, traduzindo para português, significa Jeová, ou então mesmo também é usado também como Senhor, Senhor em letras maiúsculas. Amém? Agora que nós já sabemos o nome de Deus, que o próprio Deus revelou para Moisés, que é Javé,
está na língua hebraica, que é um nome muito usado no Antigo Testamento para se referir à pessoa de Deus. Esse nome, traduzindo para português, significa Jeová, que é o mesmo também que dizer Senhor com letras maiúsculas, certo? Então agora vamos ver como é que o Senhor Jesus é referido, qual é o nome que foi dado aqui ao Senhor Jesus, amém? No livro de Judas, não Iscariote, o Judas, um dos irmãos de Jesus, vai dizer no versículo 4 que o Senhor Jesus Cristo vai se referir ao Senhor Jesus como único e soberano Senhor. Essa palavra Senhor que foi usada aqui por Judas, irmão de Jesus, é Senhor em letras maiúsculas, que vem do hebraico, que é a tradução do nome de Deus em hebraico, o nome que Deus falou para Moisés que era o seu nome, ou seja, o Judas está a dizer aqui que o Senhor Jesus é Javé, ou seja, é o único e soberano Senhor. Deus lá atrás disse que o seu nome era Javé. E essa palavra Senhor, tal qual ela está escrita aqui no livro de Judas, esse Senhor que está aqui é tradução do nome de Deus em hebraico. Amém? Ou seja, vem do nome Javé. Oh glória! Então Judas vai se referir ao Senhor Jesus como o único e soberano Senhor, como único e soberano Deus. Javé é o nome de Deus, presta atenção nisso. Javé é o nome de Deus e traduzido para português é Jeová, ou seja, Senhor em letras maiúsculas, amém? Ou seja, para o povo judeu esse nome Javé é um nome de tal maneira sagrado que eles consideram um nome impronunciável. Vejam sua importância, a relevância desse nome, amém? Agora vamos ver também o que o apóstolo Paulo nos revela, o próprio apóstolo Paulo nos revela com relação à pessoa de Jesus. É incrível que há aqui versículos que nós até temos de cor, mas às vezes não temos noção daquilo que nós estamos a dizer. Olha só o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor. Atenção, essa palavra Senhor está escrita toda em letras maiúsculas. Como já referi, é tradução do nome de Deus em hebraico. Essa é tradução do nome Javé, que é nome de Deus. Então está aqui traduzido para a língua portuguesa, que é Jeová, que é a mesma coisa que Senhor. Então, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então, quando tu confessas que Jesus é Senhor, tu estás a dizer que Jesus é Deus. Tu estás a dizer que Jesus é Javé. Está vendo como é importante nós percebemos as coisas? Como é importante termos a clareza do que a palavra de Deus nos diz? Agora, vamos ver mais o que a Bíblia nos diz sobre este nome tão sagrado. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, vai dizer também: portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Só quem é nascido de novo, só quem foi regenerado, só quem tem o Espírito de Deus é que declara veemente, com sinceridade, que Jesus é Senhor. Porque essa revelação não é dada a qualquer pessoa, essa revelação é dada àqueles que nasceram de novo, àqueles que têm o Espírito de Deus. Da mesma forma que quem não tem o Espírito de Deus não pode usar esse nome de qualquer maneira, porque quem faz um uso um uso errado do nome do Senhor Jesus, esse nome pode se tornar anátema para essa pessoa, diz a palavra, não é? Vamos seguir adiante. Agora vamos ver o que o outro dos discípulos de Jesus, o discípulo João, já vimos uma revelação também que encontramos no seu evangelho. Vamos também ver outra revelação.
O apóstolo João, aqui no Evangelho que leva o seu nome, no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Preste bem atenção nesta revelação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Depois, no verso 14 desse mesmo capítulo, o apóstolo João vai dizer que e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele está a revelar aqui que Deus se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é aquele que nós sabemos que veio lá do alto, se fez carne e habitou entre nós? É o Senhor Jesus. Então o apóstolo João está a dizer que o Senhor Jesus, nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus, ele estava com Deus e ele próprio era Deus e ele se fez carne. Agora vamos ver também, através da palavra de Deus, como é que o Senhor Jesus se fez carne. Mas antes eu quero também trazer outra revelação aqui, que o próprio Senhor Jesus vai confirmar isso mesmo que o apóstolo João disse. O apóstolo João disse que a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus veio do alto, não é? Se fez carne e habitou entre nós. Agora veja só o que o Senhor Jesus diz aqui também no Evangelho segundo João, capítulo 17, quando o Senhor Jesus orava ao Senhor, orava ao Pai. Olha só o que ele diz aqui no capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus nos está a revelar aqui que antes do mundo existir, ele já existia em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele e o Pai têm a mesma glória, aleluia. Aqui está o Senhor Jesus a dizer ao Pai: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Oh meu Deus, Jesus estava de partida, de volta para seu habitat natural, ele veio lá do alto. Então essa palavra de Jesus vai confirmar essa revelação do apóstolo Paulo, que a palavra está, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus feito carne, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Jesus é Senhor, como diz a Bíblia, Senhor letras maiúsculas, tradução de Javé, nome de Deus, aquele nome que ele deu para Moisés, o nome impronunciável, o nome sagrado, o nome de Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso revela o quê? Que Jesus e Deus são a mesma pessoa, ele tem a mesma natureza. É por isso que Jesus vai dizer, ainda aqui no Evangelho do Pai: eu estou em ti e tu estás em mim, eles são um só. Agora vamos ver como é que Jesus se fez carne, como é que essa palavra que é Deus, que Deus se fez carne. O Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Agora o Lucas vai descrever, eu gosto como o Lucas descreve a vinda de Jesus, a primeira vinda, não é? A vinda, essa encarnação de Deus no ventre da Virgem Maria. Então, claro, veja só, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Eu vou, para não assim roubar muito tempo, há muita gente que está sempre cheio de pressa, mas vale a pena ouvir até o fim essa mensagem. Vai falar assim, versículo 26 ao 38. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Olha só que a palavra Senhor aqui é também Senhor, todo ele com letras maiúsculas, que vem de Javé, ou seja, Deus está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste graça da parte de Deus. Olha aí. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Oh glória!
Agora o anjo revela aquilo que vai acontecer no ventre de Maria. Agora o anjo vai revelar esse mistério da encarnação de Deus no ventre de Virgem Maria. Engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora presta bem atenção aqui no nome que Maria tinha que dar àquele que ia fazer carne no seu ventre. Esse nome é Jesus. Já paraste para pensar? Já pesquisaste qual é o significado do nome Jesus? Então vamos lá. Fiz aqui umas pesquisas na minha Bíblia, de estudo, vai revelar que o nome de Jesus deriva do hebraico antigo Yeshua. Olha só, Yeshua, que significa Javé salva. Ou seja, o Senhor é a salvação. O nome Jesus provém do hebraico Yeshua. Yeshua, que significa o quê? Javé. Javé, quem é o nome de Deus. Javé salva. Ou seja, traduzindo para português, o Javé, como falei, é o Senhor, com letras maiúsculas. O Senhor é a salvação. Vejam só que até o próprio nome de Jesus está associado ao nome de Deus. Javé salva. Aleluia. Glória a Deus. E então, Maria agora vai perguntar ao anjo como é que ela iria engravidar uma vez que ela era virgem, ok? Então o anjo continua a dizer a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Eis aqui um outro nome que o anjo vai dar àquela criança que ia nascer no ventre de Maria. Para além de se chamar Jesus, também iria se chamar de Filho do Altíssimo. Atenção que Filho do Altíssimo aqui é o nome também que foi dado àquela criança que iria nascer no ventre de Maria. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Ou seja, o reino de Jesus vai ser um reino eterno. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com algum homem. É claro, ela nunca teve relação sexual, era virgem, ela agora quer saber como é que isso iria acontecer. Agora preste bem atenção na resposta aqui do anjo. Aqui está o mistério da encarnação de Deus no seio da Virgem Maria. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Oh, meu Deus! Está aqui como Jesus foi gerado, ou seja, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, que também se chama Espírito Santo, viria a ser derramado, foi derramado sobre Maria, e ela foi coberta com o poder do Altíssimo. Ou seja, aqui está aquilo que o apóstolo João disse: a palavra se fez carne, Deus se fez carne, Deus, através do seu Espírito, Deus é Espírito, diz a palavra, meu Deus, Deus é Espírito, Deus, ele veio em Espírito, porque ele é Espírito, não é? Derramou o seu Espírito sobre Maria, não é? O poder dele a cobriu com sua sombra, e ele se fez carne no ventre de Virgem Maria. Olha que lindo! Deus se fazendo carne no ventre de Virgem Maria. Então, esse Deus encarnado tem nome. Esse Deus que se fez carne no ventre de Virgem Maria tem nome. Se chama Jesus, se chama Filho do Altíssimo, se chama Santo, se chama Filho de Deus. Aleluia! Que lindo, que maravilhoso. Ele é a palavra. Glória a Deus. Assim Jesus foi gerado. Oh, meu Deus. Assim Deus se fez carne no ventre de Virgem Maria. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Oh, aleluia. Assim como a luz do sol não se separa do sol, assim é Deus Pai e Deus Filho, são inseparáveis, são um só. O Deus Filho veio nos revelar o próprio Deus. Oh, meu Deus, diz a palavra: ninguém nunca jamais viu a Deus. O Senhor foi nos revelado através de Jesus. Os nossos olhos só poderiam contemplar Deus através de Jesus Cristo. Aqueles que viram a Jesus, aqueles que tiveram o privilégio de ver Jesus quando Jesus estava cá, eles tiveram o privilégio de ver em Cristo a expressão de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Aleluia. Veja só o que o apóstolo Paulo, só para terminar, vai dizer aqui na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo
5 a 11, olha, preste bem atenção como é maravilhosa essa revelação também. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, olha só, o apóstolo está aqui nos revelar que Jesus tem a natureza de Deus, a natureza de Cristo é a natureza de Deus. Não reivindicou o ser igual a Deus. Olha aí, Jesus não reivindicou, não se importou de abrir mão por um momento de ser igual a Deus. Olha que interessante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Oh meu Deus, ele abriu mão dessa natureza, ele abriu mão da glória, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos quais estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor aqui está com letra maiúscula, provém de Javé, que quer dizer Deus, que Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Como é linda a palavra de Deus. Irmãos, eu tinha muito mais para vos falar, muito mais para vos revelar aqui. Estou chegando no final do meu vídeo, mas eu estou entusiasmada com esta revelação. A pergunta agora é, mas então por que Jesus, por que Deus, sendo Ele Deus, tinha que se fazer carne? A resposta está na carta aos Hebreus, não conheço quem é o autor de Hebreus, mas está na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vai falando assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, Ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Deus teve que se fazer carne em Cristo Jesus. Para quê? Para destruir aquele que tem o poder da morte e livrar aqueles todos que estão escravizados pelo medo da morte, dessa escravidão. Oh meu Deus, Deus fez isso, gente, por amor inexplicável a nós, para destruir aquele que tem poder da morte, para destruir aquele que induz os outros a pecar e os leva até a morte, para destruir aquele que veio para matar, roubar e destruir. Irmãos, o diabo foi derrotado na cruz pelo próprio Deus. Oh meu Deus, Jesus é Deus. Irmão, filho de Deus é o quê? Filho de Deus é Deus. Oh, que lindo. Deus te abençoe. Medite nesta palavra em nome de Jesus. Até a próxima.